Olá, eu iria aqui falar sobre parapsicologia. Já gravei vídeos acerca de parapsicologia e publiquei aqui no meu canal, mas eu não dei nenhum fluxo histórico quanto à parapsicologia, ou seja, eu não expliquei de uma maneira geral um pouco da problematização contextual que levou ao aparecimento da parapsicologia e especificando a origem desse termo parapsicologia. Pois bem, a parapsicologia, o termo, remonta aos fins do século XIX, precisamente no ano de 1889, quando um cara chamado Max Dessoir, ou Max Dessoir, se falarmos conforme o português, Dessoir, Dessoir, esse termo foi definido por ele. E o que esse termo ele conceitua? Se entendemos a palavra como a representação de um campo de investigação para psicologia. Essa palavra refere-se a algo que está além da psicologia, psique, alma, logia, estudo, né? A psicologia é o estudo desse princípio, da estrutura do ser, que ele é de uma realidade imaterial, não é tangível. Quando eu falei matéria aqui, eu quero empregar a palavra para significar de imediato o que é tangível, enquanto a psique não é algo tangível. Nossos processos de pensamento, eles não são tangíveis, mas eles existem, né? Se eu estou aqui falando é porque há uma atividade imaterial, uma atividade que ela não se desmembra em unidades tangíveis. Há uma mobilização, sim, neurológica, porém a reunião de todos esses itens não quer dizer necessariamente que vai resultar em um pensamento específico. Pode, pelas condições neuroquímicas, condicionar o aparecimento de determinados tipos de pensamentos, mas há um princípio, que é um princípio estruturador do ser, que aí entra o significado de psique. Mas isso aí é uma outra questão para um eventual vídeo. Pois bem, e para psíquica, para psicologia, ou seja, é um estudo do que está além da psicologia, do que a psicologia tratava até aquele momento. E esse para se refere ao que está além do comum, ao que é inabitual, ao que é, na linguagem popular, sob a ideia de misterioso, sob a ideia de que não está sob as fronteiras da visão ordinária, do que podemos perceber sensorialmente. Por exemplo, fenômenos de clarividência, que esse termo clarividência ele é bastante comum na literatura mística, e na parapsicologia ele é enquadrado dentro da capacidade psigama. Psigama aí se refere ao que? Gama vem de gnosis, que significa conhecimento, a palavra em grego. E essa capacidade psigama, ela é uma capacidade extrasensorial que se reporta a essa fenomenologia da clarividência. A pessoa está vendo algo, mas não por meios sensoriais, através do órgão dos olhos, mas de um outro canal de captação dessas informações, digamos assim. Então, a parapsicologia, o termo, a origem e o seu campo de estudo é basicamente isso.
Mas houve toda uma problematização contextual, como também houve posteriormente a designação desse campo por esse termo. O século XIX ele é um século bastante interessante, porque é nele que há essa segunda onda da Revolução Industrial, particularmente na segunda metade do século XIX. Você tem as invenções a nível elétrico, eletromecânico, não mais aquelas invenções a nível dos conhecimentos da termodinâmica, mas algo já a nível dos fenômenos eletromagnéticos. E o eletromagnetismo, ele não é entendido sobre o mesmo nível de abstração da mecânica. Ele exige algo que vai além, porque a eletricidade você não vê. E para que você consiga aprender ou entender um conjunto de relações nos fenômenos eletromagnéticos, é necessário ter um nível abstrato maior. Não é à toa que as formulações matemáticas são mais complexas. Você trabalha com fasores, com números complexos, com um tratamento matemático mais especializado em relação a algo que tem um domínio mais, um domínio tangível. Aí é o intangível. E, a meu ver, aí entra uma observação minha, isso aí está dentro desse quadro ali do século XIX. Esses pesquisadores e esses inventores, né, invenção do rádio, né, da transmissão, da descoberta do raio-x, né, de ondas, o entendimento de ondas eletromagnéticas. Aí você tem gente como Michael Faraday, como James Clerk Maxwell, você tem William Crookes, que é ligado a... Você tem a ampola de Crookes, e depois a descoberta, né, do chamados raios católicos, né? Então tudo isso está dentro dessa atmosfera ali do século XIX. E muitos desses pesquisadores, por estarem tratando de algo que não se vê, algo intangível, eles tinham uma certa perplexidade, uma certa surpresa quanto a esses fenômenos, esses efeitos. Imaginar alguém que nunca tinha visto um efeito eletromagnético, como por exemplo o raio-x, né? Aquilo causou com certeza uma perplexidade, algo que ninguém nunca tinha visto aqui, principalmente o entendimento disso, de algo que não se vê e que existe. E isso, a meu ver, teve uma relação aí, porque muitos desses pesquisadores acabaram tendo interesse no campo mais espiritual, que aí entra também, na segunda metade do século XIX, o fenômeno das mesas girantes e de médiuns, sessões de médiuns na Europa. Isso vai atraindo bastante o interesse da sociedade europeia. E em 1857, a publicação do livro dos Espíritos de Allan Kardec. E também outros autores começaram a publicar livros nessa seara. E o Eliphas Levi, que é ligado ao que designam por ocultismo, ele nessa época aí acaba ganhando notabilização em suas obras. E ordens esotéricas, outras de natureza espiritualista, acabam ganhando espaço, né? Não só na Europa, mas o ambiente europeu ainda como centro de tudo isso aí. E ali no século XIX há o surgimento de médiuns. Você tem Eusapia Paladino, Evan Carriere, Daniel Douglas Hahn, um psíquico, tem as irmãs Fox. Agora também foram descobertas fraudes e muitos enganos quanto à interpretação dos supostos fenômenos paranormais ou incomuns. Na verdade, passavam de truques, não todos, mas vários.
eu citei as irmãs Fox, e acabaram descobrindo várias coisas relacionadas aí às irmãs Fox. E aí entra até o desafio, né, dos pesquisadores desse campo, por conta de que alguns interesses, né, de querer legitimar uma concepção espiritual de uma determinada corrente ou outra, né, e utilizando disso para querer ratificar que eles realmente estão crendo em algo que é verdadeiro, nessa linha de raciocínio. E essas sessões mediúnicas, né, atraíam esses pesquisadores, né, como o próprio William Crookes, como também outros, né, para analisar, né, para saber o que, se realmente existia algo transfísico, né, a ideia do ectoplasma, que é até um termo do Tratado de Metapsíquica, publicado em 1922, por Charles Richard, para designar essa suposta substância de uma natureza que não se conhecia até aquele momento, né, do ponto de vista científico ainda, e naquela época também ainda não, supostamente, né, e que Richard acaba designando por ectoplasma, que nas sessões mediúnicas ele vai se exteriorizando, ecto, né, para fora, ectoplasma, e formando, né, algumas coisas, né, que seriam típicas dessa fenomenologia parapsíquica. Agora, se isso é verdade ou não, isso aí é uma outra questão. Apenas estou aqui falando sobre a problematização, o contexto e os conceitos que foram se originando, né? Eu citei agora o Tratado de Metapsíquica, publicado por Charles Richard, já em século XX, 1922. Veja que ele não fala parapsicologia, é metapsíquica, meta, além, né? Assim como tem a metafísica, aí a metapsíquica. Veja que o Richard ele ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia, né? Diferente de hoje, que as pessoas parecem que não têm tanto interesse nesse campo, né? E até fala-se muito pouco, né, para a psicologia hoje em dia. Nos anos 90 se falava mais, e nos anos 70 bem diferente, né? Agora sempre havia essa confusão, né? Colocava o termo parapsicologia no meio de livros que tratavam desse esoterismo de revista, né? Ocultismo, etc., como se fosse a mesma coisa, mas não é. E como eu acabei já de falar, né, já de explicar, nota-se que não, é uma tentativa, né? Houve toda uma problematização, né, de contexto para poder compreender esses fenômenos por base de princípios e métodos, né? Parapsicologia, né? Tem o logia aí que é o estudo. E no século XX, citei Charles Richard, aí vem Joseph Banks-Heine. Joseph Banks-Heine ele já começou a tratar essa fenomenologia por base de métodos estatísticos. É à toa que aí se originou lá os procedimentos, né, que utilizava as chamadas cartas Zener, em que o cara, supostamente, claro, evidente, né, ele teria que ver se ele acertava aquilo ali sem ver as cartas, né? Dizer, não, a carta é essa. Essa é desse tipo aqui, essa é desse outro tipo, por meios extrasensoriais, né? E acabarem vendo alguma coisa ali, né? Mas isso por si só, somente por esse procedimento, que até teve várias críticas, que também tem que ver como é que foi feito esse procedimento, aí também entra em outra questão, quanto à aplicação da metodologia, e que não deu uma evidência robusta. Mas não quer dizer que não exista esse fenômeno da clarividência e os fenômenos que são enquadrados pela capacidade psigama, que é um termo da parapsicologia. E houve correntes aí da parapsicologia que acabaram até criticando esse viés quantitativo de Heine, Joseph Banks-Heine, e dando uma formulação mais qualitativa. Porém, essa formulação qualitativa ela pode
ensejar em algumas explicações que exageram alguma coisa, né? Pode assim querer jogar tudo no inconsciente, como todos os fenômenos que ocorrem, isso aí é tudo do inconsciente, não poderia haver uma outra coisa a ser investigada, partindo de pressupostos, sem antes entender a realidade de um fenômeno em uma dada situação. E começaram a haver essas correntes, né, de uma parapsicologia ligada ao espiritismo e outra católica, principalmente a partir ali dos anos 50 e 60, particularmente dos anos 60 aqui no Brasil. O espiritismo começou a ganhar muita força aqui no Brasil. E nessa época era bastante intenso. E como o Brasil ele tem esse feitio de sintetizar tradições, né, dentro dessa roupagem sincrética, né, o espiritismo com um pouco ali do catolicismo, com um pouco da Umbanda, com um pouco, né, de outras religiões. Mas isso aí já entra no outro assunto. Eu estou falando de uma maneira muito geral sobre o contexto. E aí surgem, né, pesquisadores, parapsicólogos. Bom, teve o Hernani Guimarães, né, ligado aí à parapsicologia espírita, digamos assim. Aí tem o padre Quevedo, da chamada linha católica, e outros que se dizem independentes e científicos, mas eu não sei se exatamente são isso. Tem o Dr. Grisa, mas eu não vou entrar nessas particularidades. Mas enfim, começaram a surgir essas correntes aí, né? E cada uma com seus pressupostos e suas metodologias. Se estão certos ou estão errados, isso aí é uma outra questão e eu não vou me deter aqui nesse vídeo quanto a isso aí. Se é que um vídeo poderia ser suficiente para analisar isso, né? E retornando bem mais agora, né? Charles Richard, no Tratado Metapsíquico, ele divide essa tendência histórica para compreender os fenômenos ditos paranormais ou parapsicológicos em 4 fases ou 4 etapas, né? A primeira etapa seria o período mítico, que ele é o período que, pela própria palavra, já diz, a explicação se daria por meio dos mitos. Um trovão. Então, isso aí foi conta de alguma divindade, algum deus. Um reflexo teogônico, né? Ou então por meio de intermediários, né? Que aí entraria uma noção como que a tradição greco-romana exprimiu por daimons, e foi daí que se originou a palavra demônio, né? Ou gênios, na tradição mais árabe, né? A tradição árabe é conhecida como gênios, e que daí estaria meio que sim, sendo intrusos, né, da realidade cotidiana, né, e interagindo de uma maneira que nem sempre, segundo essas tradições, seria de maneira nociva, né, de uma natureza maléfica. Embora depois, com o cristianismo, tudo isso aí tenha se categorizado, né, da realidade demoníaca. Mas isso aí entra numa outra questão também, não faz parte do escopo do vídeo, apenas para mostrar. Então haveria aí, segundo Richard, o período mítico, em que se delega as explicações a agentes extraordinários. Depois entra o período que ele denomina de período magnético. Esse período magnético ele alude a Anton Franz Mesmer, ao mesmerismo, o chamado magnetismo animal. E Anton Franz Mesmer, ele acreditava que existia um fluido magnético, né? E que através do magnetismo era possível curar as pessoas, né? Acontece que ali no século XVIII, né, chamaram alguns cientistas na época, até o Lavoisier também, Academia
francesa, né, de ciências, para averiguar, ver se realmente isso procedia. Fizeram alguns testes, né, e notaram que quando as pessoas estavam com os olhos vendados, se elas não tivessem conscientes, né, elas não tivessem consciência de que alguém estava magnetizando-as, não havia nada. Não havia nenhum efeito. Então começaram a ver, né, que não, acho que isso aí não é bem um suposto fluido magnético, mas a imaginação, ou seja, o poder da autossugestão ou da sugestão, mecanismos psicológicos, né, e uma certa persuasão sutil do ambiente favoreciam o efeito ou a eficácia dos procedimentos de mesmo. Mas que depois essa tese, digamos assim, de mesmo acabou caindo em descrédito e começaram a dar respaldo a não, é que o que ele está fazendo é um procedimento de natureza hipnótica, né? Até mesmo a noção de hipnose começou a se originar daí, começou a ganhar força através desses fatos aí do período magnético. Não seria o magnetismo, mas sim a sugestão, né, e o poder da imaginação, né? E após esse período magnético, entraria o período espiritista, que eu falei, agora tipo século XIX. E após esse período espiritista, o período